Olá pessoal, aqui é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, dá aquele like se você gostar do vídeo, tá bom? Quero dizer a você também que em breve teremos transmissão ao vivo aqui no nosso canal, onde vamos debater conteúdos, tirar dúvidas, tá bom? Então se inscreve aí e também indica para seus amigos, tá ok? Bem, o nosso conteúdo de hoje será nazifascismo, certo? É um movimento que surgiu na Europa pós Primeira Guerra Mundial e que irá anteceder a Segunda Guerra Mundial. Serão dois partidos políticos muito fortes que irão depois se aliar, né, e formar aí um bloco junto com o Japão que vai combater aí os aliados, seria o eixo, né? É chamado de eixo Roma, Berlim, Tóquio, no caso, Itália, Alemanha e Japão, certo? Mas isso aí vai ser para uma próxima aula, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é nazifascismo, certo? É um movimento essencialmente, veja só, essencialmente nacionalista, antidemocrático, anti-operário, anti-liberal e anticomunista. Ou seja, tudo que for anti, eles são. Veja só. Essencialmente nacionalista, ele vai defender a questão da honra, do pertencimento àquele país. Antidemocrático, porque não terá eleição, serão ditadores que estarão no poder. Anti-operário, porque não terá participação da população. Os trabalhadores, eles vão ter apenas que venerar os seus líderes ou os seus ditadores. Antiliberal, porque não há nenhum tipo de liberdade. É censura, é opressão. E anticomunista, porque não prega nada que seja de igualdade, tá certo? Então sempre terá aquela saudação nazista, ó, né? Führer, que era assim que era a saudação para Hitler e também para Mussolini, certo? Os Führers, né? Que era como Hitler era chamado, que quer dizer mesmo que imperador, certo? Bem, essa doutrina que eles tinham aí, ela era bem homogênea, certo? Que só vai ter um pontinho que vai diferir ou diferenciar os nazistas dos fascistas, tá certo? Então vamos lá. Qual era a doutrina deles? A questão primeira, totalitarismo, que quer dizer o quê? Adoção de partido único. Não poderia existir oposição de maneira nenhuma. Então, totalitarismo é a primeira. Nacionalismo, mais uma vez, envolve a questão do protagonismo do Estado, o pertencimento, a honra. 3. Idealismo, que quer dizer poder de ideias e convicções. É você colocar na cabeça das pessoas aquilo que você pensa e tornar aquilo uma verdade que deve ser seguida. Também teremos a questão do romantismo, certo? Que é justamente superar as dificuldades que eram decorrentes da Primeira Guerra Mundial, principalmente os alemães, né? Que foram bastante humilhados com o Tratado de Versalhes, né? Que foi causado, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial. A outra, o autoritarismo, que é a autoridade do líder como figura máxima, figura suprema. Já foram 5, certo? Militarismo, que seria a salvação através das armas, através da guerra. Então, ó, já se somam 6. Teremos a questão do anticomunismo, que seria, no caso, o contrário, ao comunismo que prega a igualdade. Isso aí é totalmente desigual. Bem, essas são as 7 características, certo? Das doutrinas, no caso, nazistas e fascistas. São essas 7, certo? Que elas têm em comum: totalitarismo, nacionalismo, idealismo, romantismo, autoritarismo, militarismo e anticomunismo. E o que vai diferenciar os nazistas dos fascistas será justamente o
antissemitismo, que é o ódio pelos judeus, certo? Que isso aí vai acontecer apenas na Alemanha. Vejam só, explicar rapidinho essa questão do antissemitismo que era pregado por Adolf Hitler na Alemanha. Em relação ao antissemitismo, é porque Hitler, quando escreveu seu livro Mein Kampf, Minha Luta, certo? Podem até procurar aí esse livro em PDF, é até interessante caso você queira ler, porque vejam só, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi completamente arrasada, certo? Ela foi humilhada, tanto que no Tratado de Versalhes só tinha punições para a Alemanha, nada mais que isso, certo? Então, os judeus eram conhecidos por ser grandes comerciantes, certo? E quando eles foram, comercializar seus produtos na Alemanha, o povo alemão se sentiu mais humilhado ainda, porque eles estavam passando por fome, por miséria, desemprego, e eles não queriam, passar isso ainda mais para os judeus, porque como os judeus eles eram comerciantes, eles queriam vender seus produtos, só que a população não tinha como comprar aqueles produtos, então ela vai se sentir ainda mais humilhada por causa disso. E Hitler, que não era alemão, tá? Ele era polonês, ele vai herdar esse sentimento aí de ódio, de raiva pelos judeus, certo? Então, pessoal, Hitler também, ele entra para um partido para a questão da guerra, porque não vai ser aceito na Academia de Belas Artes, né? Vai dizer que ele não tem nenhum dom para pintura, né? Então, por isso aí que ele vai se ingressar em outro caminho. Mas eu vou deixar isso aí para um outro vídeo para a gente falar sobre Adolf Hitler, tá bom? Em relação também a Hitler, eu quero dizer a vocês que em breve, na minha página no Instagram, História Underline em Foco 20, vai ter aí uma live bem bacana sobre Hitler. Então, se você puder assistir também, tá ok? Em breve, siga minha página, tá ok? Que eu vou deixar aí na descrição para vocês aí poderem acessar, tá ok? Bem, principais líderes. Nazismo na Alemanha será Adolf Hitler, certo? E na Itália nós teremos Benito Mussolini. São os principais líderes, certo? Cada um vai ter sua própria doutrina, seu próprio pensamento, só que ambos se aliarão para reconquistar tudo que podiam ter perdido durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Eles vão trazer esses dois países de volta ao auge. A Itália, na verdade, ela mudou de lado, certo? Ela era aliada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, só que ela muda de lado tentando conquistar territórios, recuperar territórios, só que ela não vai ter direito a absolutamente nada. E a Alemanha, foi totalmente humilhada, redução de exército, menos de 100 mil homens, não pôde mais se unir à Polônia, teve que pagar indenizações de guerra. Então, assim, tudo de ruim aconteceu com a Alemanha. E uma coisa interessante, vai ser o lema que eles vão utilizar, certo? Que vai ser muito puxado para a questão nazista, certo? Que será um povo, um império, um líder, certo? Um povo, um império, um líder. Esse é o lema que será muito utilizado pelos nazistas, certo? Lembra? Nazismo, Alemanha. Fascismo, Itália. Bem, agora sim, como será que italianos e alemães chegaram a esse ponto, de buscar partidos autoritários, certo? Vejam só, esses partidos autoritários meio que foram colocados aos poucos na cabeça da população, certo? Eles foram convencendo um grupo, convencendo o outro, tá certo? Para mostrar um pouquinho aí de seu poder, tá ok? Então, vejam só. Uma das questões que a Itália estava passando após a Primeira Guerra Mundial, a questão caos econômico, no caso a economia estava completamente arrasada, aniquilada, inflação em alta devido aos produtos estarem em larga escala, porque tudo eles tinham que
importar, e se importar ficaria muito mais caro, desemprego, porque não tinha a população, não tinha emprego para nada, e ainda a paralisação em diversos setores. Isso aí é o que levou justamente os italianos à adoção desse partido único, tá certo? Que Mussolini pregava. Mussolini, ele vai junto com os camisas negras, né, que eram os responsáveis por o partido fascista, certo? Ele vai em 1919 colocar a maior parte do partido fascista dentro do parlamento italiano e assim ganhando cada vez mais autoridade, mais notoriedade e também mais poder, certo? Bem, na Alemanha também vai ser algo mais ou menos parecido, certo? Hitler, ele vai trazer alguns fundamentos que ele coloca em seu livro Mein Kampf, como eu já falei para vocês. E esse livro aí que ele coloca, ele vai trazer os fundamentos que irão justamente, no caso, ajudá-lo a se manter no poder. Que é, o primeiro deles, a existência de uma raça pura, a raça ariana, que era uma raça superior a todas as outras. Nenhuma raça seria igual à raça alemã. Então, essa raça alemã, por ser superior às demais, ela vai ter por obrigação, no caso, aniquilar todas as outras. Somente ela, e somente os alemães puros é que devem permanecer no poder, certo? Também a questão do nacionalismo exacerbado, aquela coisa de nacional, pertencimento, todo mundo tem que honrar ou se achar honrado por pertencer àquele país. Sempre fazer a saudação ao seu líder, que é para mostrar respeito, para mostrar a autoridade dele, o seu poder, certo? Isso aí é o nacionalismo exacerbado, tá ok? Nós temos ainda também o totalitarismo, que é o partido único, somente ele. Não pode ter nenhum tipo de oposição ao nazismo. O nazismo tem que ser único, uno, dominar tudo. O anticomunismo, que não prega igualdade de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, mostra a desigualdade, certo? O antissemitismo, que é o ódio pelos judeus, que vai fazer com que ele monte os campos de concentração, né? No famoso Holocausto, lá em Auschwitz, na Polônia, que depois eu vou fazer um vídeo para vocês de Segunda Guerra Mundial, onde vai ter a parte exclusiva somente para o Holocausto, certo? E ainda a questão do conceito de espaço vital, que é o domínio do território além da própria Alemanha, certo? Que seria conquistar outros territórios, tá certo? Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá ok? Sobre nazismo e fascismo. E lógico, quando a gente vai tratando de Segunda Guerra Mundial, eu vou trazer mais conteúdo para vocês, tá ok? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.